Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Neste meu segundo vídeo, eu quero aqui compartilhar com vocês uma mudança muito grande que aconteceu na minha vida e como eu consegui forças para encarar. Então, no dia 14 de dezembro de 2017, eu estava a caminho do município vizinho juntamente com meu esposo, e nesse trajeto, infelizmente, nós sofremos um grave acidente, qual mudou completamente a nossa história. A partir daquele momento, nós não conseguia mais ter o controle do que poderia vir pela frente, mas eu tinha muita certeza que Deus estava comigo. E quando foi começando a cair a ficha do que realmente tinha acontecido, eu só conseguia ter muita gratidão a Deus pelo nosso filho não estar junto conosco naquele dia. Eu acredito que tudo o que aconteceu teve um propósito. Eu sempre quis acreditar muito nisso, tanto que hoje eu vivo muito bem com isso. Mas naquele dia, Deus fez com que as coisas acontecessem para se tornar realmente mais leve tudo aquilo. No dia em si do acidente, era o último dia da escolinha do meu filho, né, que ele na época ele tinha 1 ano e 8 meses, então, naquele dia, ele não ia ter mais escolinha. E aí, um dia antes, eu programei alguém, então, para que pudesse cuidar dele, e assim foi feito. Ele estava em casa e longe de perigo algum, então eu costumo dizer que o Anthony Davi, ele é o nosso primeiro milagre. E aí, depois disso, eu então e o Matheus, a gente foi encaminhados para o hospital, onde eu passei por uma cirurgia longa de 7 horas de duração. E nessa cirurgia eu estava consciente e eu comecei a me recordar do momento que eu ainda estava dentro do carro, que eu não sentia mais o meu pé esquerdo, né? Então, mas ali no momento eu jamais cheguei a imaginar que poderia vir então a precisar amputar a minha perna. Mas eu consegui entender que eu estava com a perna fraturada e que eles estavam fazendo um procedimento para que consertassem a fratura, algo do tipo. E aí, até aí, para mim, estava tudo bem. Né? A única coisa que eu pensava muito era como estava o estado de saúde do Matheus, que eu não conseguia notícias, né, dele, porque foi tudo muito rápido. E aí, quando a minha cirurgia acabou, que já era em torno de 1 da manhã, eu fui para a UTI, onde eu fiquei por 4 dias. E no dia seguinte eu consegui notícias do Matheus. Então, infelizmente, ele tinha tido traumatismo craniano, e o qual a gente ficou muito preocupado. E os médicos alertaram que ele tinha 72 horas ou para melhorar, voltar a recordar, porque naquele momento ele estava muito confuso, ele não sabia quem era nós, não sabia o que tinha acontecido, estava é, aí, ou então 72 horas para que ele viesse a ter algumas sequelas recorrentes a esse traumatismo. Então, assim, graças a nosso Deus, ele melhorou, ele começou a recordar do que tinha acontecido, ele sabia, né, voltou a reconhecer as pessoas, e o Mateus foi um grande milagre também. Então, no dia seguinte, que foi numa sexta-feira, o meu caso ele se agravou, eu tive que passar por mais uma cirurgia. Então, eu tive múltiplas fraturas na minha perna esquerda, na parte inferior. Também fraturei o meu fêmur, mas o que mais preocupava os médicos foi que, na hora do acidente, eu tive o rompimento de uma artéria. Então, para quem sabe, para quem entende 5% da enfermagem, sabe, né, que quando se rompe uma artéria, a pessoa tem grandes riscos de vir a óbito em poucos minutos, mas Deus não permitiu que isso fosse acontecer comigo. E aí, nesse procedimento, eles fizeram então a tentativa de fazer com que o sangue circulasse na parte inferior da perna, voltasse. Tiraram a safena da coxa, fizeram todos os procedimentos possíveis. Então, depois desse procedimento, passei muito mal, eu fiquei muito inchada, eu estava já com o meu rosto bastante machucado, eu não conseguia abrir os meus olhos, as minhas mãos ficaram muito inchadas, parecia um pãozinho. E aí, quando a minha mãe veio, então, para fazer a visita daquele dia, que era na sexta-feira, ela me contou como que tinha sido exatamente, qual que foi a gravidade da situação. E depois da conversa que eu tive com ela, eu só consegui agradecer muito mais realmente a Deus por estar viva. Ela também me falou da mobilização das pessoas da nossa cidade, da cidade vizinha, as pessoas que às vezes nós nem
conhecia, mas que se mobilizaram por uma causa, né, que foi pedir orações, fazer com que Deus escutasse, né, as nossas orações, de que a nossa saúde fosse restabelecida naquele momento. E eu tenho certeza que isso só me fortaleceu lá dentro. E aí, no dia seguinte, que foi sábado, onde os médicos passaram para avaliar se tinha dado certo o procedimento da sexta-feira, é, eles começaram a alertar todos nós de que o que eles tinham proposto não estava dando certo. Infelizmente, o sangue não estava descendo para a parte inferior da perna, né? Só que além disso, eu tive outra complicação, que foi o rompimento do nervo ciático interno. Então, os médicos já deixaram a família bem alertada de que se eles conseguissem resolver a questão da vascularização da perna, eu poderia então ficar com uma perna sem ter o controle total dela. Então, já como tinha passado algumas horas, eu começava a correr riscos de vida a partir daquele momento, porque poderia coagular, eles formavam pequenos coágulos de sangue, então ele não deixava com que circulasse o sangue corretamente. E isso poderia fazer com que coagulasse em qualquer parte do corpo. Então, eu tinha muitos riscos de vida naquela hora. E já neste momento estava sendo esgotada, né, quase todas as possibilidades antes de a amputação. Então, eu já estava ali no meio da discussão entre os médicos, no meio do desespero da família. E a maior preocupação da minha família foi como eu ia reagir a essa tão temida notícia. E aí os médicos chegaram e falaram comigo, né? Olha, nós não tá começando a esgotar a possibilidade, não tá tendo mais o que ser feito, e infelizmente nós vamos ter que amputar a sua perna. Naquele momento, eu preciso admitir que eu desabei, né? Eu chorei muito, eu implorei para minha mãe, implorei para o meu pai, não deixe amputar a minha perna, né? Então, eu não aceitei do primeiro momento. Mas mesmo assim, a minha família pediu uma segunda opinião médica e assim foi feito este procedimento, né? Este médico chegou, fez a avaliação dele e também chegou à conclusão de que minha família poderia me levar para onde fosse, não teria nenhum aparelho, nenhum procedimento que fosse feito que fizesse com que meu pé voltasse a ter função. E eu tive uma equipe muito preparada para me atender e também atender a minha família naquele momento. Num dia depois, que foi no domingo, o doutor chegou em mim, a gente conversou, ele explicou que não teria mais o que ser feito mesmo e a gente ia precisar amputar. Então, ali eu tive que usar muito a lógica, né? Não tinha o que mais ser feito, o tempo não voltaria, não adiantaria eu ficar me lamentando, e sim eu começar a me acostumar com a ideia. Eu precisei entender as circunstâncias daquilo, de que se eu amputasse a minha perna, logo depois eu já poderia sair dali daquele ambiente sem nenhum risco de vida e poder receber a minha família, poder receber as pessoas que estavam torcendo por mim. E então, quando eu perguntei para ele aonde seria amputado, ele bateu na coxa e falou que seria bem em cima. Só que em momento algum eu quis questionar ele naquele momento, mas algo me dizia que não iria precisar amputar a perna toda. Eu não sei como, eu agarrei uma certeza muito grande de que não iria precisar amputar desde cima. Claro que mesmo que se viesse precisar, eu ia ter que compreender, né? Mas nesta noite que antecedeu a amputação, que foi na madrugada de domingo para segunda-feira, eu tive um contato muito grande com Deus. Então, eu pedi em oração que não fosse preciso amputar toda a perna. E eu acreditei muito nisso desde o princípio, né? Quando amanheceu o dia, eu amanheci muito encorajada, eu amanheci, assim, confiante, né, de que ia dar tudo certo. E eu tava tentando a todo momento passar essa energia para minha família ali de dentro. Eu acho que hoje tudo que nós vivemos naquele período foi muito mais leve, porque eu sempre queria estar com minha energia conectada com a minha mãe, porque eu me colocava muito no lugar dela. Então,
eu pensei comigo, né? Eu preciso fazer com que eles fiquem bem, porque eu estou bem, né? Então, eu entrei no centro cirúrgico e quando os médicos começaram a conversar, eu já dei a entender de que o que eu tinha pedido em oração estava sendo atendido. Então, não foi preciso amputar toda a minha perna. Eles começaram a conversar de que poderia manter o meu joelho, o meu fêmur que estava fraturado, poderiam colocar um fixador ali para que segurasse então essa fratura por algum tempo. Ia ser mais difícil? Ia ser mais difícil. Eu ficada, né? Então eu demorei um ano para voltar a caminhar. Mas o que que é um ano para quem ia ter uma vida toda pela frente, né? Então, naquele momento ali que eu percebi que eles estavam começando a amputar a minha perna, tinha um monte de enfermeiras junto, né? E elas ali me confortando e perguntando se estava tudo bem. E eu recordo que eu chamei uma delas ali e perguntei, né, aonde que está sendo amputado. E quando ela falou que estava sendo para baixo do joelho, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, olha, você faz um favorzinho para mim? Você pode ir ali do lado de fora e avisar minha mãe que eu tô bem, que está sendo amputado abaixo do joelho, melhor do que esperado, e que eu estou bem. E ela foi lá, avisou. Então, assim, essa minha conexão com a família foi muito importante. Depois da amputação, então, eu fui para o quarto, eu pude receber a minha família, eu pude reencontrar o Matheus, conversar com ele, eu pude me sentir muito amada, então eu pude ver o quanto eu era importante para eles naquele momento. E hoje eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Você tem se sentido amado por Deus? Você tem noção do quanto você é importante para a tua família? É, é maravilhoso, gente. Não esperem vocês passarem por algo para vocês se darem conta de que aquela pessoa é importante para você. E aproveitem o máximo possível as pessoas que vocês amam. E aí, depois de mais 4 dias internada no quarto, eu finalmente ganhei alta. Eu pude reencontrar meu filho, gente, que foi, eu acredito que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, se vocês hoje estão aqui me ouvindo, eu faço um apelo para vocês. Aproveitem a família de vocês enquanto é tempo, sabe? Não esperem que isso aconteça, não esperem. E a mensagem que eu quero hoje deixar aqui é que na maior parte das vezes você não vai ter o controle do que vai acontecer na tua vida. Nós não temos esse superpoder. Então, muitas das vezes nós temos que se adaptar com aquilo que a vida coloca, né? Eu sei que é difícil, mas é necessário, né? A gente não vai precisar ficar se lamentando porque as circunstâncias do nosso problema não vão permitir com que ele desapareça, né? E a gente vai ter que enfrentá-lo de uma forma ou outra. Então, eu costumo dizer que corajoso não é aquele que não tem medo, mas sim aquele que mesmo com medo vai lá e faz, né? Eu não tinha a mínima ideia de como seria a minha vida dali em diante, mas eu resolvi buscar em Deus sabedoria e buscar em oração para que eu conseguisse, então, hoje ter uma vida mais leve, mais saudável. Eu compreendi tudo que Deus estava propondo para mim naquela hora e entendi que eu iria viver um dia de cada vez e que a vida ia me ensinar muita coisa a partir daquele momento. Então, eu escolhi tirar somente lições positivas e buscar ser uma pessoa melhor depois desta grande dificuldade que a vida me colocou. E você, como você tem enfrentado as dificuldades que a vida tem te colocado? Então é isto. Eu espero de coração que a minha história consiga chegar até você, que você consiga, a partir dela, refletir sobre algumas coisas na sua vida, porque eu vou sempre continuar pedindo a Deus nas minhas orações que Ele consiga me usar para que eu, com a minha história de vida, possa vir impactar a vida de outras pessoas. E eu estou muito feliz por estar realizando este desejo que é gravar estes vídeos aqui para vocês. De coração, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ative o sininho para você receber as notificações e me siga no Instagram que estarei colocando lá sugestões de temas para o próximo vídeo. E é isso. Até o próximo!